emprego. Aí eu falei, tá vendo por que você não tem mais aquele emprego? Porque foi a porta de emprego que o Senhor abriu pra você honrar a sua família, pra você cuidar da sua família. Aí eu me lembro de eu falando assim, mas eu não queria mais ter filho mesmo, já tenho 3. E voltei a dormir. Quando o médico foi lá me ver, ele falou, a gente foi na capela agradecer a Deus, porque realmente a gente pensou que você iria morrer. Mas a sua filha tá bem, tá tudo bem e tal, agora tá bem, só que você não tem mais útero, não tem ovário, não tem tronco e tal. Mas eu fiquei super tranquila, tipo, eu não queria mais ter filho mesmo e tal. Olá, poderosa, tudo bem com vocês? Como estão por aí? Aqui é Franciele falando com vocês, mostrando histórias de vida real, compartilhando com vocês momentos da vida dos nossos convidados, para que vocês se conectem e criem coragem, interesse, vontade de viver ainda melhor em todos os âmbitos da vida de vocês. E eu vou apresentar aqui para vocês os nossos patrocinadores que acreditam nessas histórias, no nosso podcast, e para que vocês também vão lá, sigam eles e se conectem também com eles, que são pessoas de extrema confiança. A doutora Graziella, que é a minha doutora, tá aqui nos patrocinando, acreditando nas histórias de mulheres. Ela é uma doutora ginecologista, obstetra, que coloca muitas, muitas vidas aí no mundo, e eu tenho certeza que vocês também vão gostar bastante de acompanhar o trabalho nas redes sociais dela. Podem procurar lá. Vou deixar o arroba dela aqui embaixo também para vocês acompanharem. Ela dá bastante dica para nós mulheres de como melhorar a nossa vida em relação à sexualidade, tá bom? Elevar, que é a empresa aqui de comunicação que nos dá um apoio, né? Eles distribuem aqui conexão de internet na região de Campinas, né? Hortolândia, todas aqui essas cidades próximas. É uma empresa extremamente responsável, que tenho certeza que se você trabalha de home office ou tem uma empresa, é a internet que vai suprir todas as suas necessidades. A Elevar, que está aqui como nosso patrocinador, acreditando também nesse nosso projeto, eles distribuem internet na região de Hortolândia e em todo o perímetro aqui local, né, nas regiões próximas. E se você trabalha de home office, tem uma empresa, tenho certeza que ela vai suprir todas as suas necessidades nesse âmbito. Temos também Murilo Equipamentos, que distribui equipamentos tecnológicos, microfones, câmeras, para todos os nossos amigos fotógrafos ou não fotógrafos, criadores de podcast que estejam aí precisando de qualquer tipo de equipamento. Entre em contato com o Murilo, a entrega é super rápida e a negociação com ele também, pode ter certeza que ele vai fazer um precinho top, só falar que veio aqui do podcast. Colégio Conecta, que é um colégio bilíngue aqui na região de Hortolândia. Tenho certeza que se vocês forem conhecer as instalações, vocês vão se apaixonar. É um colégio totalmente inclusivo, ele recebe crianças com qualquer tipo de deficiência e também tem uma programação vasta, com robótica e muitas, muitas, muitas coisas legais, que eu tenho certeza que seu filho vai se encantar e você ainda mais por conta da educação que ele vai estar recebendo. Drogaria Wellington, que fica em Sumaré e que faz entregas pelo WhatsApp. Então, se você está aí com algum problema, não tem como ir até a farmácia buscar um remédio, mande o seu WhatsApp, eles fazem entrega, são super rápidos, eles ficam ali na região do Maria Antônia e o atendimento é top, pode confiar. Importe Academia, eles prestam serviço para você que tem academia. Então, se você precisa aí de um equipamento importado, eles fazem todo esse processo agilizando para você e também com um custo-benefício bem interessante. Então, se você tem uma academia, está precisando de equipamentos, entre em contato, tenho certeza que eles vão te atender da melhor forma e achar aí uma solução para o que você precisa. Olá, poderosas! Tudo bem com vocês? Hoje a convidada é especial para mim porque foi a segunda pessoa a saber que o meu segundo filho ia ser um menino. Ela tem 42 anos,
3 filhos, empresária e viveu aí uma história forte sobre um assunto forte também, nada incomum na nossa sociedade e muito dos acontecimentos relacionados a isso são responsáveis pelos homicídios femininos, né, feminicídios. E a gente vai abordar esse assunto de forma que vocês entendam que tudo pode recomeçar. Há uma esperança, vocês precisam entender o que está acontecendo com vocês para que vocês consigam se retirar desse local. Muito bem-vinda, Raquel. Obrigada. E eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você. Eu falei aqui um resuminho, mas eu quero conhecer a sua história. Antes de começar, eu vou deixar aqui, ó, o arroba dela aqui embaixo. Podem seguir ela para conhecer um pouquinho mais da rotina dela, do trabalho dela. Ela é empresária, então podem acessar lá o perfil dela, tá bom? É isso. Eu sou Raquel, como você falou, sou empresária por força da vida, não foi uma escolha. Tenho 3 filhos. Me separei de um relacionamento que já tinha terminado em 2016, mas eu só consegui realmente me separar no começo desse ano, em janeiro. E a gente vai falar sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar muito claro aqui que isso aqui não é para incentivar ninguém a se separar. Não é para sair falando para vocês, eu vou me separar por qualquer motivo. Não é isso. Eu lutei muito para ficar casada. Eu perdoei muita coisa, mas realmente aquilo ali não fazia mais sentido. Então, assim, se você tem um bom casamento, se você acha que dá para buscar uma ajuda e restaurar, faça isso. Não é um incentivo para ninguém se separar. É um incentivo para que você busque o que é melhor para a sua vida, para você. E se você não tá bem, é porque alguma coisa precisa mudar. E se a outra parte não quer mudar, às vezes o divórcio e a separação é a única opção. Sim, com certeza. A opção mais segura. Isso. Eu ia até comentar sobre isso. Em relação à segurança, Sim. Né? Quando o assunto ainda fica entre estou me sentindo mal, eu tô me sentindo desconfortável, mas eu acho que a pessoa consegue mudar. Mas a partir do momento que você é ferida, além do psicológico, não que as outras feridas não sejam importantes, Sim. Precisam ser tomadas ações, inclusive jurídicas. Sim. Né? E a violência, ela não é só física. Existe a violência patrimonial, quando a pessoa começa a quebrar tudo para te fazer ficar com medo. Olha, eu tô quebrando tudo, a próxima coisa que eu posso quebrar pode ser você. É um tipo de violência. A violência psicológica, a violência emocional, né? Te privar de muitas coisas, tudo é violência também. A violência sexual no matrimônio, que acontece muito. E as mulheres às vezes não sabem que elas sofrem violência, estupro, né? Matrimonial. Não sei se pode falar essa palavra aqui, se não puder, vocês colocam aí. O estupro matrimonial nem sempre é pela força física, às vezes é por chantagens, por mau humor. Às vezes a outra parte, se você não fala o que a pessoa quer, ela te trata diferente, ela te trata com mau humor. Isso também é uma violência. E assim, em resumo, um relacionamento precisa estar bom para funcionar. Não é eu tenho que aguentar isso, eu tenho que aguentar aquilo, eu tenho que suportar. Não, você tem que estar bem. Tem que ser bom para as duas partes. Vocês não são família de sangue, que eu digo, são irmãos e pai e mãe. É uma pessoa que entrou na sua vida num determinado momento. Se não tá bom com aquela pessoa, se você não tá feliz, se tá te fazendo mal, se tá te fazendo ficar doente, ou senta, resolve e faz de tudo para melhorar, ou cada um pro seu lado, e tem que ser assim. Infelizmente, como nós somos cristãos, não é assim que a gente aprende na igreja. A gente aprende que a mulher sábia, ela edifica o lar. Só que o tolo tá derrubando o tempo todo. Você tá ali edificando, 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 e a outra parte, você edifica, a outra parte derruba. Você vem, edifica de novo, a outra parte derruba. Você vem, edifica de novo, a outra parte derruba. A gente é pedreiro agora? A gente mudou de... Só uma pessoa, né? Sim, só uma pessoa edifica. E durante a minha vida toda eu aprendi isso na igreja, que o que é muito errado, que eu tinha que ser responsável por tudo dar certo. A outra parte poderia fazer o que quisesse, inclusive todas as traições que aconteceram, que não foram poucas,
mas que em algum momento essas traições aconteciam por alguma falha minha. Você não tá sendo boa o suficiente naquele momento, você não tá fazendo o que a pessoa quer, então em alguma coisa você tá falhando. Nunca era a outra parte, né? Na igreja, infelizmente, na igreja que eu cresci, que eu vivi a vida inteira, o que eu ouvi era isso. Alguma coisa você tá fazendo de errado. Pô, mas o cara tá me traindo. O cara tá saindo com outras mulheres e eu tô errada, eu tô aqui, tô cuidando da casa, tô cuidando dos filhos, tô ficando doente porque eu fui ficando doente e eu tô errada. Quando que vai ter alguém que vai me proteger, que vai falar, não, a outra parte tá errada, mas nunca houve isso, né? E aí até que chegou um momento em que eu busquei ajuda e eu consegui entender o porquê que eu tava ali, porquê que eu ficava ali. Tá, e esse relacionamento, quando que ele começou? Foi um namoro longo? Como que foi? Eu me casei com 18 anos da igreja, a gente casa tudo certinho, né? Todo mundo ali faz tudo certinho. Me casei virgem com 18 anos. Né? 1 ano e pouco de namoro, 1 ano e 4 meses. E as traições começaram logo quando meu filho nasceu. Eu engravidei depois de 5 meses que eu tava casada. Casei em abril, engravidei em setembro. E as primeiras traições começaram quando o Lucas tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Meu filho tinha 1 ano e meio. E aí, a primeira traição, eu descobri por uma fala. Eu comecei a trabalhar naquela semana. No emprego que era bom, ganhava bem nesse trabalho. E a pessoa foi conversar com um amigo no telefone. Eu tava no quarto. E a pessoa tinha tentado alguma coisa, eu tava cansada, naquele dia tinha começado a trabalhar naquela semana, e ele falou no telefone assim, amigão, vou ter que me aliviar por Campinas mesmo, amanhã, porque aqui não tá rolando. Aí eu falei assim, gente, que fala estranha é essa? Era uma casa grande que a gente morava, o quarto era no fundo, e ele tava no telefone, na época ainda era telefone de fio, um telefone normal. Aí ele falou isso, eu fui lá e falei assim, que história é essa que você tá falando? Não, você tá ouvindo errado. Eu apertei. E a pessoa falou, olha, eu te traí já com a fulana, inclusive morava muito perto, num bairro próximo. Ai, falou o nome da pessoa. E eu falei assim, tipo assim, naquele dia que a pessoa falou que tinha acontecido, eu tinha 22 anos. Era uma criança, com outra criança, né? Um filho pequeno ainda e tal. Parece que, tipo assim, cavou um buraco no chão e eu entrei dentro. Eu nunca senti uma tristeza tão grande na minha vida. Parecia, sabe quando a gente tá com fome? Era uma coisa que eu nunca tinha sentido. Então, o meu corpo, ele não estava preparado para sentir aquilo. Porque era uma fome que eu comecei a sentir, mas eu não tava com fome. Um vazio no estômago tão grande que parecia que era uma fome. Só que eu nunca tinha sentido aquilo. Então, eu não sabia o que era aquilo que eu tava sentindo. De tão horrível que era. Afetou meu corpo físico, assim, de uma forma. E aí ele saiu de casa, teve aquela briga e tal, ele saiu de casa, mas aí, na época, a igreja, ela falava para as pessoas o que tinha acontecido, isso foi exposto para todo mundo num culto de domingo, na frente de todo mundo, né, foi exposto o assunto, eu estava na igreja, a pessoa também estava, e houve uma pressão muito grande para eu voltar, para eu perdoar, de todas as partes, da igreja, da minha família, dos amigos, da família da outra parte, e depois de um mês, mais ou menos, a gente acabou voltando. Só que assim, eu tinha 22 anos, era uma criança, praticamente, com um filho pequeno. E a pessoa tinha um cargo bom no trabalho, eu tinha começado a trabalhar fazia menos de um mês, então as pessoas olhavam muito para a questão financeira. Ele trabalha, ele ganha bem, você tem um filho pequeno, vocês pagam aluguel, você tem uma vida estável, né? O cargo dele é bom e tal. Como que você vai fazer? Todo mundo olhava muito para a parte prática, não para o que eu estava sentindo, que eu estava ferida, que eu tinha sido traída, né? Que havia todo um contexto espiritual ali que tinha sido quebrado com o Espírito Santo. Mas isso não foi levado em conta. O que estava sendo levado em conta ali era a parte prática. E acabei voltando. Também porque eu gostava muito, né? Era incrivelmente apaixonada por essa pessoa. E eu achei que, tipo assim, a pessoa fez de tudo pra eu voltar. Começou a me seguir na rua, foi na porta do meu trabalho, subiu em cima da minha casa, desligou meu telefone. É isso que eu ia perguntar, se foi só entre aspas, né, a pressão religiosa e familiar,
ou se ele tinha tentado de alguma forma, que parecia provavelmente loucuras de amor, Sim, sempre. declarações, e Sim, depois você sim. entendeu. Depois de muitos anos eu fui entender que aquilo não era coisa de gente normal fazer. Mas naquele momento era loucura de amor. Não, ele me ama, ele se arrependeu, né? Ele subiu em cima da casa, cortou o telefone, ele me seguia na rua. Então, assim, eu achava que era amor, mas não era amor. Hoje, depois de 9 meses de terapia, eu entendo que aquilo não era amor. Não era amor, era um sentimento de posse que ele tinha. Acabamos voltando, foi uma lua de mel, quando a gente voltou, tal. Mas as traições nunca pararam. Eu achei que tinha acabado, mas nunca pararam, né? Nesse meio tempo, compramos, eu saí dessa empresa, dei entrada na minha casa com o meu dinheiro, que eu peguei de rescisão dessa empresa. Tive mais uma filha, depois de um tempo tive outra filha. E quando eu tive a minha segunda filha, essa pessoa passou um período por uma situação complicada. E quando essa pessoa passou por essa situação complicada, eu descobri as outras traições. Que nunca tinha parado. Então, até a segunda, no caso, terceira filha, né? Você não sabia que ele seguia com as traições. Não, Então, você não precisou ir perdoando. Você chegou nesse processo, você descobriu tudo que passou antes. Sim. Entendi. Quando ele estava nessa situação complicada, aconteceu uma coisa. O Espírito Santo, ele sempre fala com a gente. E eu fui fazer a minha unha e eu tava no lugar e uma pessoa comentou assim, tal pessoa, uma mulher muito conhecida também ali no meio, falou assim, aquele cara não trai a Raquel não? Porque ele é tanto pra ela. Tipo assim, que ele era muito, eu era nada. E aí essa pessoa que tava lá falou, não, ele não trai ela não, ele é apaixonado por ela, ele faz tudo por ela, tal, ele não trai ela não. Mas sabe quando aí essa pessoa veio me contar que essa pessoa comentou essa história, né, e foi a situação. Sabe quando aquilo não sai da sua cabeça e fica martelando? Uhum. Aí eu fui dormir. Aí eu falei, Senhor, se teve mais alguma coisa, você vai me mostrar em sonho. Eu quero que o Senhor me mostre, porque eu não aceito ser enganada de novo. Eu não acho justo. Embora eu não seja perfeita, mas eu sempre procurei fazer tudo certo. Ter uma vida correta, né? Até porque quando a gente é criado dentro da igreja, a gente sabe o que é certo e o que é errado. O pecado é uma coisa que nos incomoda. O fazer errado nos incomoda. A gente não erra e acha aquilo bonito e se suja no pecado e deita e fica ali querendo pecar. A gente quer sempre estar mais limpo. Então, o pecado nos incomoda. Então, eu sempre procurei ter uma vida longe do pecado. Não perfeita, mas tentando fazer o que era certo. E eu sonhei. Eu fui dormir e eu sonhei. Eu sonhei que eu chegava na pessoa, na outra parte, e a pessoa me contava o que tinha acontecido. No outro dia eu fui visitar ele, né? E eu apertei, e ele me contou. Exatamente como foi no sonho. E aí lá ele falou que tinha saído já com outras mulheres, durante o tempo que ele trabalhava nesse lugar, que ele tinha um bom emprego. Aí eu falei, tá vendo por que você não tem mais aquele emprego? Porque foi a porta de emprego que o Senhor abriu para você honrar a sua família, para você cuidar da sua família. Mas você usava o seu cargo, que era um cargo de liderança, para pecar, para se aparecer, para conquistar mulheres. Eu sou tal, entendeu? E não adianta. Por isso que você tá aqui nessa situação ruim hoje, porque todas as bênçãos que o Senhor trouxe para a tua vida, você usou para pecar. Em vez de você devolver para o Senhor com honras ao nome dele, você usou para pecar. E aí, mais uma vez, eu descobri todas essas, mais as outras traições, com outras pessoas conhecidas dos bairros, gente que eu conhecia, gente que eu encontrava. Não era do meu convívio, mas é gente que você sabe o nome, que você sabe onde mora, que você sabe o que faz, e a pessoa também te conhece, né? Então, eu ficava imaginando, nossa, eu passava na rua, a pessoa zombava da minha cara, né? Tipo, lá, a chifruda passando. Aí eu já saí com o marido dela, entendeu? Não que seja justificável ou que doa menos, mas parece que se é uma pessoa que você não conhece, você fica, entre aspas, mais confortável. É menos humilhante. Né? Isso. Menos a palavra humilhação. é essa, é menos humilhante. E aí, mais uma vez, eu vim embora e fui me aconselhar novamente com pessoas da igreja e me aconselharam de novo a perdoar.
E mais uma vez, eu perdoei. Porque a pessoa estava numa situação complicada. E nesse período, eu estava com 3 filhos pequenos. Minha filha menor tinha 2 aninhos. A outra tinha 4. E o maior tinha 10. E era uma situação, assim, financeiramente complicada, emocionalmente complicada. Eu estava morando na casa da minha avó. Então, com 3 crianças, né? A minha casa, na época, estava alugada. E aí, acabei que eu não tive cabeça para pensar em sair daquela situação, em como sair daquela situação. Por isso que é importante a gente buscar ajuda psicológica. A gente ter uma rede de apoio que realmente te apoie. Não que vê o que é mais rápido e mais tranquilo. Alguém que fale, não, você não vai passar por isso, de novo. Eu tô aqui, o que a gente precisa fazer? Eu não tive isso. E aí, acabei voltando, perdoando mais uma vez. Porém, uma informação foi me escondida nisso. Que foi o que me fez decidir me separar depois de quase 8 anos. Que foi o ápice. Uma das traições foi no puerpério da minha filha menor. Foi quando eu tive a Sophie. A gravidez dela foi uma gravidez complicada. Eu tive vários princípios de aborto. E assim, eu posso dizer que a minha filha é um milagre. Eu tive que fazer repouso muito grande e tal. E aí, quando ela nasceu, o parto dela foi um parto complicado, foi um parto complexo. No parto, eu perdi o útero, ovário e trompa. Eu quase morri. Foi um parto que durou mais de 7 horas. Quando eu voltei, o médico foi lá me ver. E o Dr. Neumann, ele falou assim, olha, eu fui na capela agradecer a Deus, porque a gente achou realmente que a gente ia te perder. Foi um parto muito complicado, você tinha muitas varizes pélvicas, e as varizes se romperam algumas, então foi uma hemorragia muito grande. E a gente teve que tirar seu útero, o ovário e as trompas. E eu me lembro do parto, de algumas cenas assim, porque não foi programado para ser tão grande, então a anestesia ia acabando. Eu me lembro de uma cena que o Dr. Neumann falou pro Dr. Adriano assim, o Dr. Adriano falou pro Dr. Neumann, que era meu médico, quantos filhos que ela tem? E aí ele falou assim, ela tem 3. Ele falou, então vamos correr, senão a gente vai deixar 3 filhos sem mãe. Eu lembro dessa cena. E aí eu dormi de novo, eu lembro deles estavam dando a anestesia aqui no ombro e na coxa. Aí depois eu lembro de outra cena assim, o doutor falou assim, a gente teve que tirar seu útero, a gente procurou o seu marido para avisar para ele, mas ele já tinha ido embora. Ele não viu o parto, ele só foi, me levou, a Sophie nasceu, ele viu a Sophie e ele foi embora. E a gente teve que te esterilizar. Aí eu me lembro de eu falando assim, mas eu não queria mais ter filho mesmo, já tenho 3. E voltei a dormir. Quando o médico foi lá me ver, ele falou, a gente foi na capela agradecer a Deus, porque realmente a gente pensou que você iria morrer. Mas a sua filha tá bem, tá tudo bem, tal, agora tá bem, só que você não tem mais útero, não tem ovário, não tem trompa, tal. Mas eu fiquei super tranquila, tipo, eu não queria mais ter filho mesmo, tal. Aí, quando eu fui pra casa, quando a neném tava com 5 dias, eu operado, fiz uma cesariana gigante, seguida de retirada de 3 órgãos. A pessoa, né, a outra parte, falou que tinha que sair pra ir fazer um trabalho. Ele pegou férias porque eu tinha tido neném, mas ele foi me trair. Ele foi sair com outra mulher nesse dia. Mas eu não desconfiei, porque eu tava morrendo de dor, eu não tinha leite, porque eu tinha perdido muito sangue, com uma bebê recém-nascida, uma criança de 2 anos e uma criança de 10 anos. Então, assim que trabalhar, beleza, vai. O negócio era, tipo assim, continuar viva, cuidar da minha filha recém-nascida, de uma outra de 2 anos e uma criança de 10. Você precisa resolver coisa de trabalho, vai, né, tranquilo. Mas aquilo sempre martelou na minha cabeça. Porque não tinha lógica. Ele tava de férias. Eu tava recém-parida.
Um pai, um homem, um marido estaria ali igual uma galinha, cuidando dos pintinhos, cuidando dos filhos, cuidando de mim, me dando comida. Eu não conseguia levantar. Eu tava pós-parto, recém-operada, eu tava operada. Se você hoje tem um cachorrinho, ele opera e você abandona esse cachorrinho, você vai pra cadeia. Porque você tá abandonando um cachorrinho, um bichinho, um pet seu operado. Você não pode fazer isso. Como que fez isso com a mãe? Com a esposa? Com a mãe dos filhos? E os filhos pequenos que precisavam de suporte ali? Porque não era só eu. Principalmente os filhos pequenos, né? Sim. De 10, de 2, é outra vida chegando ali. Uma criança recém-nascida. Tá mudando a vida deles. Sim, eu né? operada. Eu não conseguia pôr o pé no chão, porque o corte era gigantesco. Não foi uma cesariana simples. Foi uma cesariana maior. Além, né? Além, o meu corte da cesariana vai de ilíaco a ilíaco. Vai de um osso ao outro. Mas, enfim, na época eu tava tão anestesiada em continuar viva e cuidar de uma recém-nascida, mas a minha filha de 2 anos ainda usava fralda, ainda era uma criança que necessitava de cuidados, né? Que no dia eu não me toquei. Ele chegou só no outro dia, mas isso sempre foi martelando na minha cabeça, sempre. Aí, então não foi horas, assim, foi período longo que ele ficou fora. a noite toda. Chegou de manhã, no outro dia de manhã. Aí passou, tal, né? As coisas foram acontecendo. E quando foi em 2015, isso foi em 2010. Quando foi em 2015, eu decidi me separar. Por outros motivos, por outras coisas. E a gente se separou, no papel. No divórcio. Era divorciada no papel. Assinado, papel, tudo. Mas ele não me deu paz. Ele me seguia, ele destruiu minha casa, deu polícia na minha casa, quebrou tudo. Me seguia onde eu ia. Não me dava sossego 1 minuto. Nesse período, em 2015, eu namorei uma outra pessoa. Ele destruiu o carro dessa pessoa, ficava ligando. Ele fez um inferno. Teve um dia que eu fui pro culto. E aí eu tava saindo da igreja, eu vi um carro me seguindo. Eu sempre tive carro, né? Então eu vi um carro, coloquei as crianças no carro, eu e 3 crianças, sempre, eu e 3 crianças. Coloquei as crianças no carro e vi um carro me seguindo. Tinha medida protetiva, eu nunca sofri violência física. Mas sempre existiu a violência matrimonial, as ameaças, né? A violência psicológica. E eu vi um carro me seguindo. Um carro atrás de mim. Aí eu fiz o caminho que eu sempre fazia, deixei a minha avó na casa dela. Nesse período eu tava indo na igreja da minha avó. Deixei a minha avó na casa dela. Fui pra minha casa, dei uma volta a mais, esse carro atrás de mim. Na hora que eu virei a rua de casa, na época eu morava ali perto do Hospital Samaritano. Eu meio que fiz que entrei no hospital e o carro passou reto. Aí eu falei, foi embora. Na hora que eu saí do hospital, o carro veio atrás de mim. Eu falei, só pode ser ele. Liguei pra polícia, a polícia veio, levou pra delegacia. Eu falei, ele quebrou a medida protetiva, ele vai ser preso. Não foi preso. Porque era domingo. Quando foi no outro dia, eu falei, eu não vou ter paz. Eu vou ter que voltar. Porque ele não vai me dar paz. E os meus filhos viam tudo isso. E a violência psicológica que tudo isso causava na mente das crianças era muito grande. Então eu pensei, se eu voltar, eu consigo manter ele em controle. Esse inferno vai parar. E pelo menos até que a Sophie faça 18 anos, eu aguento. Eu me propus a aguentar. Quando a Sophie fizer 18 anos, eu sumo. A minha ideia era essa. Aguentar. Até que ela ficasse maior de idade. Porque ela era menorzinha. E eu pensava muito no dano psicológico que isso tudo tava causando, né? De ver o genitor fazer isso. Eu não queria que elas crescessem com uma imagem ruim do genitor delas, porque eu achava que ia ser ruim para a formação psicológica delas. Então eu aceitei voltar. Naquele dia eu aceitei voltar. Mas muito sem querer. E eu falei assim, eu vou fazer o possível para ser o mais feliz possível. Já que eu vou me sujeitar a isso,
eu vou tentar viver uma vida boa. Porque no fundo, Fran, a gente torce para dar certo. A gente quer que as nossas atitudes deem certo. Então a minha ideia era essa. Eu vou voltar e vou fazer de tudo para dar certo. Porque você não tava pensando só em você. Não. Eu não pensei Né? em mim em nenhum momento. Era os filhos. Sim. Né? Sim. E ontem mesmo eu chamei minha filha e falei assim, olha, eu quero que você entenda. Eu não tô jogando na sua cara. Entenda que eu abri mão de muito na minha vida por vocês. Eu abri mão de oportunidades de trabalho. Eu abri mão de fazer pelo menos faculdade umas 4 vezes, porque os horários não iam bater. Eu abri mão recentemente de uma oportunidade de trabalho muito boa. Se eu quisesse voltar a ser CLT, mas o horário também não ia bater. Eu abri mão de muita coisa para que você e os seus irmãos não precisem abrir mão de nada do que vocês querem na vida de vocês. Honrem o sacrifício que eu fiz, todo o sacrifício que eu fiz, não aceitando miséria, não aceitando migalha. Porque eu já fiz isso por vocês. E eu quero que você honre isso, Mel. Falei pra ela ontem. Não ficando num relacionamento ruim, não aceitando um relacionamento ruim. Se precisar, a gente some no mundo com você. Eu largo tudo pra proteger vocês. A gente some daqui. Mas eu não vou querer que você faça nada que te fira lá na frente. Porque eu já me feri a vida inteira por vocês. Não que eu tô jogando na cara, mas eu quero que ela entenda que ela não precisa fazer nada disso. Que ela tem apoio. Mesmo que seja eu o apoio, mas ela tem. E ela tem poder de escolha, né? Sim, eu não tive. E aí acabou que eu voltei. Não vou mentir, a gente viveu bem durante um período, foi bom. Eu cresci, nesse período eu cresci muito profissionalmente. Porque eu falei assim, até então eu era a mulher da pessoa. Eu não era ninguém. Eu era o cocô do cavalo do bandido. A mulher do fulano, porque o fulano é isso, o fulano é aquilo, não era nada. Eu me concentrei em crescer profissionalmente, fazer meu nome. E criar meus filhos. Garantir que minhas filhas e meu filho tivessem uma boa educação. Garantir que eles tivessem comida. Garantir que eles tivessem casa. Garantir que eles tivessem roupa. Que eles tivessem um teto. E que tivessem estabilidade psicológica ali dentro. Então, pra mim, eu achei que tava fazendo tudo certo. Porém, fazem 3 anos, a minha filha menor tentou suicídio. Na escola. E aí, me ligaram da escola. A escola que ela estuda é uma escola muito boa. Me ligaram da escola e falaram, olha, aconteceu um episódio aqui com a Sofia, ela tá bem, mas a gente precisa que alguém venha aqui o mais rápido possível. Eu tava em São Paulo. Eu falei, eu não consigo chegar em menos de 2 horas, porque eu tava em São Paulo no dia. Aí eu liguei pro pastor da igreja, ele deixou tudo que ele tava fazendo e foi lá, ficou com ela lá e tal. E uma pessoa da família da outra parte também foi, levou ela embora e tal. Enquanto eu tava vindo pra São Paulo, eu já tinha falado com 3 psicólogas, já tinha, tipo assim, se tá acontecendo alguma coisa com a minha filha, ela não me vê como suporte, eu preciso dar um suporte pra ela. No outro dia, ela já tava com uma consulta marcada, já, tipo assim, no caminho de São Paulo pra cá, eu já tava com tudo certo pra ajudar minha filha a resolver o que tava acontecendo. Quando ela começou a fazer terapia, na 4ª consulta, a psicóloga falou pra mim, olha, vocês vivem numa casa que é tão tóxica, e pra mim tava tudo bem. Mas o clima ali é tão tóxico entre você e a outra parte, você tá sempre tentando salvar alguma coisa, consertar alguma coisa que a outra parte não tá nem aí, tá cagando, que você não tá vendo, que você tá criando uma criança que tá doente. O clima ali é tão ruim, é tão pesado, a forma como vocês se tratam. Repito, eu nunca sofri violência física, só psicológica. Mas a forma como vocês se tratam é tão ruim que sua filha tá doente. E às vezes também o foco em você estar ali para consertar, perdoar, arrumar, tampar, suprir. Isso, às vezes não te deixava ver Não.
que eles estavam vendo. Assim, não, eu tô tampando tudo. Não, Sim. os meus filhos não estão vendo, eles não estão sentindo. E assim, eu trabalhava muito, né? Eu trabalho ainda muito, mas eu me enfiava no trabalho. Tipo Era assim, uma válvula de escape, né? a minha válvula de escape era assim, eu preciso fazer meu nome, eu preciso ter cliente, eu preciso de dinheiro porque da outra vez eu não tive dinheiro para sair daquela situação. E o dinheiro é importante. A gente fala que não, mas é importante. Então, o que eu queria era, eu preciso ter uma estabilidade financeira para se eu precisar sair, eu posso sair. Se eu precisar fugir, eu posso fugir. Se eu precisar sumir no mundo com 3 filhos, eu posso sumir no mundo com 3 filhos. Então, a minha válvula de escape era trabalho. Eu virava noites trabalhando tranquilamente. Não sentia canseira. Não tava nem aí. Virava. E tava criando os filhos ali, mas eu não conseguia dar aquela atenção que eu gosto, que hoje eu consigo, que eu gosto e tal. E aí a psicóloga conversando com a menina, conversando comigo, ela conseguiu, a psicóloga da criança, identificar exatamente, olha, Raquel, você tem 2 opções. Ou vocês vão pra terapia e vocês consertam o que precisa ser consertado, ou você sai disso. Porque ela tá se tornando uma propensão ao suicídio. Tipo assim, ela não conseguiu hoje, mas daqui a pouco ela vai conseguir. Então, aí eu expliquei pra ela toda a história, falei assim, você tá achando que ter uma família de comercial de margarina é o ideal? Não é. Isso aqui é pregado pela sociedade, pela igreja, pela religião. E nem sempre é assim. Às vezes a família vai ser a avó e os netos. O tio e os sobrinhos que ele assumiu, entendeu? É o pai, às vezes, sem a mãe, é a mãe, na maioria das vezes, sem o pai. Às vezes tem que ser assim. Não é porque a gente não defende a família do padrão certo, que é o que a gente idealiza, mas nem sempre vai acontecer assim. A vida não é o comercial de margarina. E não adianta você ficar lutando para construir essa família de comercial de margarina se a outra parte não quer isso. Não adianta. Você tá lutando sozinho, tá deixando seus filhos doentes. Troquei de psicóloga. Eu não gostei do que eu ouvi. Doeu. Foi. Porque até então eu queria que desse certo. Sophie foi pra outra psicóloga. Ouvi exatamente a mesma coisa. Só que essa foi mais a fundo. Você é casada com um narcisista. Ele vai mostrar pra todo mundo que ele é a melhor pessoa do mundo e que você é a bruxa, que você é chata, que você é ruim, que você que não dá valor nas coisas, que você quer mais do que você pode ter, que você quer ser perfeita, que você quer ser melhor que os outros. Ele vai criar uma imagem na sociedade para que quando ele precisar, ele tenha as pessoas que o apoiem e fique contra você para que ele se afirme. É isso. É isso. E sim, tá fazendo mal para sua filha. Ela falou tudo que a outra falou, ainda colocou mais coisas, né? E ela falou, a minha recomendação médica é que você se separe o mais rápido possível, que você também busque ajuda. Você precisa de ajuda, Raquel, desesperadamente. Viver uma vida infeliz não é saudável. Viver uma vida infeliz não está sendo saudável para os seus filhos e não é bom para você. Não aceitei. Não aceitei, achei que não, que Deus vai consertar, que Deus vai mudar, que Deus vai fazer a pessoa mudar, que Deus restaura, porque é assim que eu fui criada. Eu ouvi isso a vida inteira. E isso já tinha se passado quantos anos? Isso fazem 3 anos. Não, o período do início até esse momento da primeira vez que a sua filha tentou o suicídio. Ah, isso foi no período de 1 ano. Isso tudo foi no período de 1 ano. Tá. Entre ela tentar suicídio e esse período, há uns 6 meses no máximo. Porque no início ela já estava na 2ª psicóloga. Tá? Uns 6 meses mais ou menos. Aí, tem um curso chamado Mulher Única, da Igreja da Família. E a minha amiga me convidou para fazer esse curso. Eu falei, vou fazer esse curso. A minha intenção ao fazer esse curso era mais uma vez perdoar, mais uma vez tentar restaurar aquilo ali e tal. Ser melhor ainda. Sim, eu falei assim, não, deve ter alguma ferramenta que eu não usei ainda que vai me fazer melhorar isso aqui. Só que eu fui começando a ficar doente. Eu comecei a desenvolver várias alergias, eu desenvolvi hipotiroidismo, que é uma coisa que não tem cura. E ontem, ouvindo um médico, a seguinte coisa, a tristeza e o estresse libera cortisol,
que é o hormônio do estresse, e esse hormônio do estresse, ele faz você ter hipotireoidismo. Então, eu tenho hipotireoidismo por causa dos estresses que eu passei, né? E aí, eu fui fazer esse curso. Lá nesse curso, o curso é muito bom, o curso é maravilhoso, fala sobre todas as áreas, mas teve uma palavra que a pastora falou do curso. Ela falou assim: você pode virar o Tasmania, você pode fazer o que for, você pode liberar tudo quanto é lugar do seu corpo, sexualmente falando, você pode fazer o que for, usar todas as fantasias e fazer tudo que você imaginar. Jesus só muda uma pessoa se a outra pessoa quiser ser mudada. Você nunca vai mudar ninguém. Nunca. Você não tem autonomia para mudar quem quer que seja, porque você não morreu na cruz por ninguém. Quem morreu na cruz foi Jesus. Mas ele só muda alguém se essa pessoa quiser mudar. Não adianta você se sacrificar, não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você ir para o monte, descer do monte, fazer campanha. Você pode fazer o que for. Se a outra pessoa não desejar que Jesus mude a vida dele, não vai mudar. Porque você não morreu na cruz por ninguém. Aquilo fez assim, ó, na minha cabeça. Eu falei, gente, até quando? Até quando que eu ia sacrificar? Isso eu já tava com 40 anos. Eu tô com 40 anos. Pode ser que eu viva até 60, são mais 20 só. Pode ser que eu viva até 70, são mais 30 só. E eu dei pra aquela pessoa os melhores anos da minha vida, toda a minha juventude, toda a minha beleza, o meu corpo maravilhoso que eu tinha, que eu sempre fui muito magrinha, tinha um corpinho bonitinho. E nunca foi dado valor nisso. Até quando que eu vou me dar e não ser valorizada? E nesse período, eu descobri que a pessoa tinha me traído no meu puerpério. No momento que eu estava mais fragilizada. Não que as outras traições sejam justificáveis, mas você trair uma mulher que tá numa cama, operada, com uma criança recém-nascida, é o cúmulo da falta de caráter. Porque aí já é uma questão de caráter. A gente não faz isso com um bichinho nosso. Imagina você fazer com a mulher que te entregou a juventude, a virgindade, os melhores anos, que perdoa várias coisas que você já fez, e você ter coragem de, nesse momento, você trair ela. Aí, essa palavra da pastora desse curso foi o que fez eu realmente buscar ajuda. Que aí eu fui fazer terapia. Aí eu fiz 9 meses de terapia, aí eu entendi por que eu aceitava, por que eu não conseguia sair daquilo ali, quais eram as ferramentas que eu precisava me munir para conseguir sair dali, para quando começassem as ameaças, para quando começassem aquele circo todo que sempre acontecia que me fazia voltar, né? E aí, buscando ajuda na terapia, e eu fiz também 8 meses de um propósito de jejum e oração para que o Senhor me permitisse sair daquilo. Por conta da religiosidade, eu ainda tinha muito medo de... Hoje eu acho isso um absurdo, mas na época fazia muito sentido. Pode ser que algum filho seu fique doente, Deus vai pesar a mão nas crianças. Porque eu ouvia isso a vida inteira. Isso pra mim hoje ainda é um absurdo, mas na época fazia muito sentido. E aí eu fiz uma campanha de jejum e oração silenciosa. Era eu e Deus, para que o Senhor me autorizasse a uma vida nova, a viver o novo, a uma vida que eu não precisasse mais ser traída, humilhada e ter que ficar perdoando esse tipo de coisa. E aí, quando foi em janeiro, eu não estava na minha casa. Em janeiro desse ano, eu não estava na minha casa. E eu recebi uma ligação. Que tinha tido uma confusão lá em casa. Entre a outra parte, meu filho mais velho. E ele tinha decidido sair de casa. Aí eu falei, você vai sair? E ele, vou. Falei, então você não volta mais. E ele saiu de casa. Eu não precisei fazer nada. Eu não precisei colocar a mão. Eu não precisei expulsar. Eu não precisei mandar. Eu não estava nem na minha casa nesse dia. Eu estava com a minha filha na psicóloga. Mas sabe o que eu percebo? Que a terapia,
é que ela te mune de uma forma que às vezes você não precisa nem falar nada. Você manda sinais para a pessoa que você entendeu tudo que está acontecendo, que ela não te manipula mais. E aí o reflexo que essa pessoa tem é realmente se retirar, porque ele quer outra vítima. Né? A gente sabe, o narcisista ele não tem fim. Ele quer outra vítima. Então, poxa, essa daqui acordou. Sim. Não vai dar. Ela tá diferente, mesmo que não te fale. Percebe? Uhum. Então, a mulher ter essa noção de que ela precisa de uma ajuda e que ela nem vai precisar às vezes, né? Não é certo isso. Que ela não vai precisar de força física, que ela não vai precisar gritar, que ela não vai precisar. Ela vai mudar o comportamento dela e a pessoa vai sentir e ela mesma vai se retirar. A maioria das vezes, principalmente se for narcisista, eles se retiram. Sim. Porque eles não querem ninguém maior ou melhor que eles. É sempre abaixo. Então, se tá abaixo, ok, tô confortável, tô na minha zona de conforto. Mas se não tá, eu me retiro, eu quero outra vítima. É isso. E aí a pessoa saiu, aparentemente estava tudo bem, mas por quê? No fundo, ele tinha esperança de voltar. A minha leitura, tá? Eu não sei o que se passa na cabeça da outra pessoa, mas acredito que a outra parte pensou assim, ela tá estressada, vai passar um tempo, ela vai ver que ela não consegue ficar sem mim e ela vai acabar pedindo pra voltar. Só que o tempo foi passando e eu tava muito bem. Eu tava muito feliz. Assim, nossa, Gente, eu ficava feliz de ter um ovo frito. De ter um pão de ontem, sabe? Tudo me trazia muita alegria. Tudo me trazia muita felicidade. E aí, eu consegui dar passos na minha vida que antes eu não estava conseguindo dar. Eu comprei um outro carro, né, tal. Inclusive, estava saindo com o meu carro um dia lá, um vizinho falou assim, nossa, o fulano foi embora e deixou você com o carrão. Eu falei, não, querido, eu comprei esse carro sozinha. O carro é meu, eu comprei. Comprei esse carro em março, a pessoa foi embora em janeiro, o carro é meu. E aí eu consegui, comecei a realizar muitas coisas que eu não conseguia. Até coisas minhas, pessoais, tipo de conseguir terminar de ler um livro, eu não conseguia. De conseguir participar de rodas de amigas que eu não conseguia, e encontros de amigas que eu não conseguia, né? E foi um período bom. Até que eu comecei a namorar. Eu conheci uma pessoa e comecei a namorar essa pessoa. Conheci essa pessoa dia 13 de abril. Ele saiu de casa em janeiro, conheci essa pessoa dia 13 de abril, bem depois. Mas a leitura que é feita, que é passada para as pessoas, é que ele foi traído. E aí as traições antigas dele não contam. Mas ele não foi traído. Eu conheci essa pessoa 4 meses depois, né? Não, mas a análise das pessoas. Sim. Mesmo que ele não tenha sido traído, as dele apagou, né? Não as existem. deles foram todas públicas, que todo mundo sabia. Inclusive, era motivo de chacota em rodas de amigos dele. Em rodas de amigos em comuns nossos. Era motivo de chacota, porque eu era um nada. Lembra que eu te falei que eu era um nada? Eu era um nada. Eu era a esposa do fulano. E eu sendo um nada, que dependia dele pra tudo, ele podia fazer comigo o que ele quisesse. Essa era a leitura que todo mundo fazia. Entendeu? Era isso. Mas o Senhor é tão bom, né? O Senhor é tão bom. E aí começou o inferno, novamente. Hoje eu tô sob medida protetiva da justiça, porque a pessoa começou a fazer alienação parental com a minha filha menor, a falar um monte de coisa sobre mim para várias pessoas da cidade, amigos e outras coisas, e até que eu comecei a receber ameaças, né? Fui notificada pelo CRAM aqui da nossa cidade, que ele foi de vontade própria lá no CRAM e fez algumas ameaças. Aí a minha família achou melhor sair da minha casa. E tô morando num outro lugar agora, tive que fechar meu comércio, que era na frente da minha casa. E tô sob medida protetiva da justiça. Essa é a minha história hoje. Mas me pergunta se eu tô triste. Não. Nem um pouco. Tô muito feliz. Tenho certeza. Porque o Senhor, Ele me prometeu uma vida nova.
uma vida diferente. Uma vida onde eu ia ter nada, mas estaria feliz. No final do ano passado, na minha igreja, a gente faz, no final de 2023 para 2024, a gente faz ali o final de ano na igreja. A gente sempre passa o ano novo na igreja. E o ano passado eu orei. O meu pedido foi... A gente faz um pedido, né? É uma coisa simbólica, mas de muita fé. A gente faz um pedido para o Senhor do que a gente quer para o próximo ano. Eu pedi para o Senhor uma vida nova. Eu queria uma vida nova. Eu não suportava mais aquela vida. E o meu planejamento... Quando eu falava de sumir, minha filha fazia 18 anos e eu morrer. Porque era tão triste a minha vida que eu me sentia tão nada. Eu era uma pessoa famosa, conhecida, mas eu me sentia tão nada dentro daquele casamento, dentro daquele relacionamento, que eu pensei, eu não posso ir agora, porque a Sofia ainda é muito pequena e ela precisa de mim. Mas ela fazendo 18 anos e ela entrando numa boa faculdade, a Mel já vai estar numa boa faculdade, o Lucas já vai estar com 20 e poucos anos, eu posso ir. Então, Você não via outra saída? Não. Era só isso. Era aguentar aquilo o tanto que eu pudesse. E eu me afundava muito no trabalho, porque era uma distração pra mim. E era muito bom, porque, tipo, o meu trabalho me fazia conversar com as pessoas, era muito reconhecida. Era um assunto que eu queria te perguntar, inclusive. A gente sabe que o narcisista, ele te priva de tudo. Porque ele te quer só pra ele, né? Então ele fala mal de você, ele te deixa pra baixo. Nesse período, você tinha amigas ou você era sozinha? Você e sua família. Só que por conta da religião, você também não conseguia falar muito pra sua família. Você não tinha com quem desabafar, contar tudo isso. Dividir essa história. Poucas amigas. A menina que faz minha unha e a Camila. Mas elas tinham medo Dele. do que ele poderia fazer. Existia um medo muito grande, porque da outra vez, em 2015, eu fiquei um mês escondida no apartamento da minha amiga. Porque ele destruiu minha casa. A gente não sabia o que ele poderia fazer. Ele destruiu toda a minha casa. Ele quebrou tudo. Ele me seguia. Então a gente tinha medo do que ele poderia fazer. A justiça não nos protege. Infelizmente é isso. Eles fazem alguma coisa quando você tá dentro de um caixão. Eles fazem alguma coisa. E olha lá, né? E olha lá. Porque se não for pego em flagrante, a pessoa ainda vai responder liberdade, fica 2, 3 anos presa e pronto. Então, existia um medo muito grande de todo mundo. De me apoiar em sair daquela situação. E virar um alvo também. Não deles virarem um alvo, mas de acontecer alguma coisa comigo. Tipo assim, enquanto você tá aí, nessa vida, você tá viva. Você tá viva. A gente não sabe o que essa pessoa pode fazer. Entendeu? Então, você não tá feliz? Mas o cristão tem que carregar a sua cruz. Essa é a cruz que você precisa carregar. Aí vinham com aquela palavra de... Não, a gente vai orar. A gente vai orar. A gente vai orar. É uma coisa que eu acho que as pessoas precisam entender um pouco. Não é falando mal de religião. Eu também sou cristã e confio muito em Deus. Mas as pessoas precisam entender que Deus, Jesus, Ele é bom. Ele é amoroso. Ele não é maldoso. Ele não vai te culpar. Ele não vai pesar a mão, né? Ele veio para nos salvar e para nos dar vida nova. Sim. Né? Muito se fala sobre o batismo, que você vai ali, se batiza e recebe uma vida nova. Mas é uma vida nova todos os dias. Sim. E se você não tá feliz, ele não quer te ver triste. Você quer ver os seus filhos tristes? Jamais. Você não vai fazer das tripas corações para que eles fiquem bem?
A gente que é falho, que somos seres humanos, principalmente a gente que é mãe, a gente dá uma perna, a gente dá a nossa vida pelos nossos filhos para que eles sorriam, pelo sorriso deles. Você acha que Deus, sendo perfeito, vai querer que a gente vive uma vida infeliz, de tristeza, de humilhação, de traição, o resto da vida, para cumprir um protocolo de alguém que interpretou a Bíblia de uma forma totalmente errada e propagou isso? Ah, mas você só pode se separar se tiver traição. Mas ele nunca te bateu. Precisa? Entendeu? O que eu ouvi era isso. Mas agora ele tomou jeito. Tá, mas a dor continua aqui. Eu tenho que lidar com isso. Você vem, você fala, você dá a sua opinião sobre a minha vida, você vira as costas e vai viver a sua vida. Quem tem que continuar vivendo essa vida triste aqui sou eu. É eu que durmo e acordo nessa vida triste que eu tô levando. É eu que durmo e acordo com uma pessoa que eu não confio, que eu tenho mágoas. Medo também. Medo. E é assim, mas você tem que perdoar. Perdoar não quer dizer que eu tenho que conviver com essa pessoa que me feriu a vida inteira. Jamais. Eu fui picada por uma cobra, eu tenho que morar com a cobra pra ela me picar todos os dias? Eu passei por um formigueiro, as formigas me atacaram, eu vou ficar sentada em cima do formigueiro? Não. Eu posso perdoar e me afastar do que me causa dor, do que me traz lembranças ruins, do que me provoca dor. Porque quando você vive com uma pessoa assim, que te provocou muitas dores e te trouxe muitos traumas, e o trauma, ele mexe com tudo na gente, no nosso corpo físico, e você continua vivendo com aquela pessoa do trauma, tudo que aquela pessoa faz é um gatilho. Você revive aquilo que você que já passou há 10 anos, foi há 10 anos? Foi, mas eu tô vivendo com essa pessoa. E tudo que essa pessoa faz me traz gatilhos. Esse é o problema de você perdoar uma traição. Você nunca mais vai confiar. Você nunca mais vai olhar para aquela pessoa com o mesmo encantamento. Você perde a admiração e quando você não admira mais, você não ama mais. Porque primeiro você admira, depois você ama. Aquela pessoa sai, demora um pouco, você já fica surtando. Gente, que vida é essa? Que vida é essa? De você viver o resto da vida com alguém que você não confia e que você tem medo. Isso traz danos psicológicos que vai trazendo danos físicos pra gente muito grande. Só que quando a gente tá preso ali na religiosidade, que Deus vai fazer, Gente, Deus pode fazer. Deus pode levantar um morto de dentro do caixão na hora do velório. Mas se a outra pessoa quiser. Se a outra pessoa quiser mudar. Se a outra pessoa quiser lutar pelo evangelho, se a outra pessoa quiser lutar por Jesus, se a outra pessoa quiser lutar pelo céu, se a pessoa quiser lutar pela família. Agora a pessoa não ora, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não vai na igreja, a pessoa não tem uma vida de testemunho. Ela não quer Jesus. Ela não quer ter um lar cristão com você. E era tudo que eu queria. Era uma família que servisse a Deus. Eu lutei muito pra isso. Entendeu? E eu aguentei muita coisa. Eu me esmagalhei várias vezes. Eu passei por cima de mim com um trator várias vezes. Eu mesma passando por cima de mim. Eu me matei. Eu me suicidei às vezes. Pra lutar por uma coisa, por um ideal. Mas eu pensava assim, às vezes, eu casei virgem, eu fiz tudo certo. Eu sempre fiz tudo tão certo. Por que Deus tá fazendo isso comigo? Por que Deus tá fazendo isso comigo? Por que, Senhor? Porque você quer. Porque você não quer buscar ajuda. Porque você sofre de uma dependência emocional gigante. Porque você tá olhando pra essa pessoa mais do que você tá olhando pra Bíblia. Porque você não senta e vai ler a Bíblia. Em vez de você ir lá se aconselhar com um monte de gente que vai falar sempre a mesma coisa pra você, senta e vai ler a Bíblia. Vai orar. O Espírito Santo vai falar no seu coração. Ele vai falar o que você tem que fazer. Busca ajuda. Deus deu sabedoria pros psicólogos também. Pra eles entenderem a nossa mente, como a nossa mente funciona. E aí, quando eu consegui entender isso, consegui quais eram os problemas psicológicos que eu tinha, que eu entendi por que eu ficava naquilo ali. Que foi quando eu tive força realmente pra sair. E agora eu tô vivendo esse período de medida protetiva e tal. Mas tirando isso, tá tudo bem. Eu tô vivendo uma vida nova. Esses dias a minha filha falou pra outra, assim, a menor, né? Falou pra do meio. Mel, a mamãe não fica mais estressada. A mamãe nem briga mais com a gente.
E eu ouvi aquilo, assim, eu falei assim, gente, eu era uma pessoa extremamente estressada. E hoje... Era involuntário, né? Totalmente. Qualquer coisa já me estressava, porque eu vivia num ciclo de gatilhos tão grande. E é assim, quando a gente vive nisso, nessa vida, eu acredito que muitas mulheres devem passar por isso. A gente trata mal quem tá ao nosso redor. E a gente não percebe. A gente é sempre mal-humorada e a gente não percebe. Às vezes a gente se vê revivendo tudo aquilo que passou, que já foi lá atrás, já acabou. Mas você continua revivendo aquilo. Você se vê de novo pensando em tudo. Aí, como eu disse, qualquer coisa que a outra pessoa faz, te dá um... Às vezes eu vi um filme. Tava ali vendo um filme e tal, vendo uma série, alguma coisa. Alguém era traído na série. Nada a ver. Eu revivia tudo aquilo de novo. Aí, eu lembro... Gente, eu tinha inveja santa? Não sei se existe inveja santa. Mas eu tinha uma inveja santa das minhas amigas que nunca foram traídas. Eu pensava assim, como que é você viver com alguém que não te trai? Existe isso? Existe isso? Será que não trai mesmo? Isso. Não eu é? falava assim, mas será que não trai mesmo? Porque Não é possível. eu que fiz tudo certo a vida inteira fui traída. Ela nem é tão santa quanto eu. E você sabe aquelas comparações que não precisa existir? Sim, a gente começa a medir, né? Medir o outro, medir a gente. Sim. A gente entra numa forma, num negócio que tenta... Mas será que eu não sou bonita o suficiente? Será que eu não sou boa o suficiente? Gente, é horrível a gente viver desse jeito. É horrível. E isso afeta todo mundo que vive ao nosso redor. Porque você acaba se tornando uma pessoa muito triste, muito infeliz. Você se sente menor do que as outras pessoas. Aí você fere as outras pessoas para tentar suprir aquilo. Sabe? É um ciclo psicológico muito ruim. Muito ruim. Eu falo que a pessoa que sofre trauma, principalmente dentro da própria casa, né? Porque é a sua casa. Sim. Mesmo que você saiu da casa, é a sua nova casa. Você muda. Você não tem o mesmo brilho. Você não sorri mais. Você não brinca como brincava. Não faz as mesmas piadinhas que você fazia. E as pessoas vão percebendo. Só que as pessoas, às vezes, encaram isso, principalmente igual você, caso supernova. Ah, não, ela tá amadurecendo. Uhum. Não, ela tá virando mulher agora, né? Uhum. E vai deixando passar. E ninguém percebe que alguns comportamentos são da pessoa. Sim. E se ela mudou, é porque alguma coisa tá acontecendo. Não é amadurecimento. Não. É tristeza. Exatamente. Era só isso. Era só tristeza. Uma tristeza que não passava. E quando eu fui fazer o curso do Mulher Única, né? Que foi no mesmo período que eu descobri essa traição do parto, que foi quando eu falei assim, não. Não. Eu sou filha de Deus. Jesus morreu na cruz por mim. E todos os dias que eu permaneço nessa vida triste, eu tô colocando ele na cruz de novo. Porque não foi pra isso que ele morreu por mim na cruz. Eu sou filha de Deus. Eu mereço ter uma vida feliz. Eu não sei quanto tempo que eu vou viver. Pode chamar minha senha amanhã. Que história que as minhas filhas vão contar? É isso que eu vou deixar de exemplo para elas? Aceitem viver uma vida infeliz. Vocês não são boas o suficientes para homem nenhum que a ponto de vocês serem traídas a vida inteira e vocês têm que perdoar. Vocês merecem isso. Não, eu não vou deixar isso para as minhas filhas. E eu falo para elas toda vez que eu tenho oportunidade. Vocês têm obrigação de terem uma vida melhor do que a minha. Vocês vão ter uma vida melhor do que a minha. E falem isso todos os dias. E minhas filhas me colocam como exemplo em tudo. Tudo que elas vão escrever, que elas vão falar, que elas vão... Tudo. Não, a minha mãe é uma mulher isso, a minha mãe e tal. Eu fico muito feliz com isso. Falo mais das minhas filhas por serem mulheres, estamos aqui falando sobre mulheres, né? Tenho meu filho também. E aí, eu comecei a tomar posse disso na minha vida. Tipo assim, e falo isso para alguma mulher que esteja passando por essa situação, porque a mensagem aqui é essa. Você não precisa apanhar para você sair de um relacionamento. Às vezes a violência ela é psicológica. É a pessoa
Ali te dá a ideia de que você não consegue viver sem ele. De que você é um nada, de que você não consegue, de que os filhos vão passar fome. Pra onde você vai? Ninguém vai te querer com essas crianças. Achando que a gente precisa ter uma outra pessoa pra gente ser feliz, né? Ai, quem vai te querer com 3 filhos? Quem vai te querer usada, com essa barriga cheia de estria, com esses peitos caídos? Entendeu? Acontece muito isso. Você acha que outro homem vai querer assumir você com 3 filhos? Você acha que outro homem um dia vai te querer? Você acha que você vai conseguir viver a vida sozinha? Isso é violência. Porque se o cara gosta de você, ele tá vendo que ele vai te perder, ele vai lutar pra ele mudar, pra ele consertar. Onde que a gente pode mudar? Onde que a gente pode consertar? Onde que eu tô errando que eu preciso mudar? A conversa é outra, não é com ofensa. Não é com ofensa. Não é te desmerecendo, te fazendo se sentir um lixo, te fazendo te sentir culpada, te fazendo se sentir menor. Não, a conversa é vamos buscar ajuda. O que a gente pode fazer? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso melhorar? Não que a gente também não que a gente não tenha a nossa... E tem essa parte também, né? De tipo, mas se ele faz assim, você também não é santa. Mas você também não é perfeita. Não, a gente não é perfeita, mas eu não saio traindo ninguém por aqui. Mas ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Né? Mas eu tô aqui tentando fazer as coisas darem certo. E aí acontecia muito isso. Então, quem tá passando por isso, de eu não tô feliz nesse relacionamento, e acha que precisa de mudança, busque ajuda. É necessário buscar ajuda psicológica. Você tem o Espírito Santo que você vai orar e ele vai falar com você, mas você tem que estar pronta para ouvir o que ele quer te falar. Deus nunca vai querer o fim de uma família. Nunca. Deus sempre vai priorizar a família. Deus sempre vai priorizar a família, pai, mãe, juntos. Mas, às vezes, a separação é a única saída segura que existe. Às vezes é a única saída que tem. Tanto para sua vida física, às vezes para sua vida psicológica, e às vezes para a saúde psicológica dos seus filhos. Durante muito tempo eu ouvi isso. De tipo, mas se vocês não estão bem, se vocês não estão felizes, não é melhor separar? Eu nunca. Você acha que vai ser bom dissolver minha família, separar minha família? Até o dia que minha filha tentou suicídio. Aí eu fui entender que nem sempre aquele modelo de família do comercial de margarina é o que é o ideal. E eu vim de uma família que foi assim. Eu não fui criada pelos meus pais, eu fui criada pelos meus avós. Eu fui muito bem criada, eu fui muito bem educada. Melhor do que se eu tivesse sido criada pelos meus pais. E deu certo. E às vezes essa pregação, essa idealização de que a família ideal é o ideal, é o bonito, é o legal. Sim, mas Jesus ele não veio de uma família assim. Maria foi desposada com José, ela já estava grávida. Entendeu? Então, tipo assim, Jesus era filho de Deus, mas ele não era filho material de José. Então, ele foi adotado por José. E a gente vê vários casos na Bíblia de filhos que foram adotados por outros homens, por outras mulheres, de mulheres que ficaram viúvas e se casaram. É bacana ter aquela família ideal? Mas nem sempre é o que é saudável naquele momento. Às vezes, o saudável é você construir uma outra família ou você levar a sua família só você e seus filhos mesmo. Porque nesse período eu desenvolvi muitas doenças, muitas coisas que não tem cura, tipo hipotiroidismo. Eu vou tomar medicamento o resto da vida. E ele foi causado por estresse. Síndrome do pânico, crise de ansiedade. Eu fiquei mais de 2 anos sem poder usar o esmalte, porque eu desenvolvi alergia de esmalte por causa de ansiedade. Eu começava a comer toda a minha unha aqui, porque eu não estava psicologicamente bem. Hoje eu posso fazer minha unha, porque hoje eu tô melhor, entendeu? E aí muita gente vai assistir podcast e vai falar, nossa, essa é a Raquel? Eu não sabia de nada disso. Não, porque eu tinha que mostrar só o belo. Tinha que mostrar aquilo que é vendável, aquilo que é bonito, aquilo que as pessoas querem ver. O lado ruim eu não podia mostrar, porque senão não vendia meu produto, não vendia minha imagem. Mas o Senhor pediu para eu falar sobre isso, porque uma palavra naquele curso salvou a minha vida. Porque o meu planejamento era com 46 anos me suicidar. Era um planejamento. Quem vive
tendo um planejamento desse. Um planejamento de se suicidar com 46 anos. Com o dia da morte, teoricamente, marcado. Porque eu só ia esperar minha filha fazer 18 anos. E ela fazia 18 anos ela faz 18 anos quando eu completar 46 anos. E se eu não sumisse no mundo, se eu não, tipo, fosse embora, eu ia me matar. Ela já ia ter 18 anos, não ia mais precisar de mim. A minha ideia era essa. É porque essa ideia passa na cabeça por vários motivos. Primeiro, não vou conseguir nunca me livrar dessa pessoa. Segundo, se eu largar agora, depois de tanto tempo, o que vão pensar de mim? Ah, mas você não tinha perdoado? Você não tinha voltado? Nossa, mas depois de tanto tempo agora, Isso, né? Isso. Que é isso? Depois de 20 e poucos anos? Mas não tem sentido, fica mais. Agora os filhos já tá criado, né? Sempre tem uma desculpa ali. E essa única saída é frequente. Sim. É frequente. Quando não, isso acontece antes, feito pela outra parte. Sim. E outra coisa também que eu ouvi, que foi uma coisa que, tipo, eu fiquei muito tempo brava com Deus. Muitos anos brava. Orava, jejuava. E tava sempre na igreja muito ativa, mas tinha aquela mágoazinha assim com Deus. Eu me sentia abandonada. Aí teve uma palavra que eu ouvi no curso que eu fui fazer Mulher Única. Que é assim, se quando doeu em você, também doeu no Senhor. Ele sentiu com você. Ele sabe o que você tá passando. Ele sabe a dor. Não adianta você querer que um monte de gente entenda a sua dor. A dor é sua. É você que tem que pegar a sua dor e resolver. Eu busquei ajuda muitas vezes. Falei pra muita gente o que estava acontecendo. Mas como eu te falei, as pessoas tinham medo de me incentivar a sair daquilo ali. E acontecer alguma coisa e elas se sentirem culpadas depois. E aí eu falei assim, é eu e Deus. A gente precisa resolver isso aqui. Que foi quando quando eu tirei o período de mais ou menos 8 meses de jejum e oração. Eu falei, Senhor, como que a gente vai resolver? Porque eu sei que o Senhor sabe que tá doendo. E outra coisa que eu digo para as mulheres, a dor é sua. E você não adianta tentar explicar para outras pessoas o quanto que tá doendo. Para algumas pessoas é frescura. Como você falou, mas depois de tanto tempo, toca a vida. Ai, mas que frescura. Nossa, mas já faz tanto tempo. Tá, faz tempo, mas tá doendo. Ah, mas foi quando a Sofia nasceu, a menina já tá com 12 anos. Tá, mas tá doendo. Dói. A dor é minha. É eu que tenho que lidar com isso. Eu que tenho que dormir e acordar com isso. Entendeu? Então, a solução pra mim foi oração e terapia. Mas, se você tá passando por isso, tem alguma mulher que tá passando por isso, não é frescura. Dói. E Deus sabe que dói. Busca ajuda, busca terapia, busca entender essa sua dor. Porque enquanto você estiver cultivando ela, claro que curar vai doer também. Não é fácil. Dói muito a gente mexer numa ferida. Às vezes é mais confortável deixar ali, de vez em quando você pensar nela, e ela dói ali, mas é aquela dorzinha que não tá mais incomodando tanto, mas dói. Às vezes não, às vezes é uma dor que tá te fulminando por dentro. Tá consumindo a sua saúde física, às vezes, como começou a acontecer comigo. Mas a dor é sua e ela deve ser levada em conta. Você deve buscar ajuda sobre isso. Porque uma hora ou outra, o seu corpo vai começar a reclamar. E existem doenças psicossomáticas que são gravíssimas, que vai te colocar numa cama. Ontem mesmo eu tava vindo de Campinas e o meu marido, atual, né, agora, aquele homem maravilhoso. Ai, como ele é maravilhoso. Me contou de um ex-patrão que ele tinha, que a esposa era de cadeira de roda. A mulher vivia numa cadeira de roda, pálida, branca, doente. O homem morreu. A mulher é outra mulher.
Ela voltou a andar. E aí ele falou assim, ele viu fotos dela antes, né? E depois viu elas depois. Ele falou assim, nossa, mas o que que ela tinha? Aí você já sabia o O diagnóstico. que ela tinha? Marido. A cunhada, que era irmã desse cara, falou, ele oprimia ela demais. Ela começou a perder a força das pernas, ela começou a parar de falar, porque ele oprimia ela demais. A mulher é outra. Então, assim, às vezes é tão grave e a gente, principalmente a gente que é criado na igreja, a gente não leva em conta as doenças psicológicas. Porque, lembra quando falava, o demônio da depressão? Tudo era demônio. A pessoa tá com depressão, às vezes é uma depressão por falta de hormônios e os pastores tratavam como demônio. Vamos lá orar, né? Não, claro que fazer uma oração. Deus pode curar. Com certeza. Sim, mas a medicina tá aí também. Às vezes você tá com uma queda de vitaminas, às vezes você tá com uma queda de hormônios que precisam repor. Não é demônio. É um problema do cérebro. O rim fica doente, o coração fica doente, o estômago fica doente, o cérebro fica doente, o emocional também fica doente. Então precisa tratar também, precisa buscar ajuda. Sim, agora eu queria que você falasse de momentos bons. Como que foi aí, como tá sendo, na verdade, né? Esse seu recomeço. Porque eu quero que as mulheres que estão passando por isso entendam que não necessariamente se elas saírem de um relacionamento abusivo ou com um narcisista, elas precisam de outra pessoa para viver. Não precisa. Isso a gente sabe. Mas eu quero que você compartilhe essa sua nova vida, como que tá sendo, como que foi esse encontro. Foi... Tá lá, sendo, pronto, né? O olho dela até brilha, agora não é de choro. Não é. Agora, momentos bons. Recomendo que se você tem uma dependência emocional masculina, como eu tinha, que você entenda isso primeiro, antes de você buscar um novo relacionamento. Que isso esteja zerado na sua vida, que você entenda que você precisa melhorar nessa parte, precisa curar isso antes de você buscar um novo relacionamento. Porque pode ser que daí você atraia... Porque o narcisista, ele identifica, ele é perito em identificar pessoas que são assim para ele poder fazer aquilo que ele gosta de fazer. Para ele agir da forma como ele sempre age. E você sabendo como agir e como se proteger é melhor. Tá? Então, tipo assim, se você vai sair de um relacionamento com um narcisista e você não quer ficar sozinha, mas entenda primeiro essa parte, resolva isso primeiro, depois você busca um outro relacionamento. Então, a separação, o divórcio já tinha acontecido, mas a separação foi em janeiro. E meus filhos já grandes, né? A menor tem 14 anos. Meu filho mais velho já tem 22 anos. E a Mel tem 16. Chegava final de semana, eu tava muito, muito resolvida. Na minha cabeça, eu nunca mais ia namorar ninguém. Eu tava tipo assim, não quero mais. Os traumas eram tão grandes que eu não queria mais saber. Eu queria viver para trabalhar, ficar rica. Falei assim, eu vou ficar rica. Quero ficar rica. Não fiquei ainda, viu, gente? Mas tenho fé. Em 5 anos eu fico. Vou ficar rica. Minhas filhas fazendo a idade que elas querem fazer. Não pretendo mais morrer agora. Pretendo viajar. Vou deixar elas aí, que eles vão estar estudando, tal, trabalhando. Vou viajar, vou curtir a vida, enfim. Vou estar novona ainda, tal. Só que chegava o final de semana... Sexta-feira, as meninas saíam. Às vezes ia para casa de uma amiga que tem piscina em casa e voltava só domingo. O Lucas sempre trabalhando à noite ou à tarde, né? E aí chegava sexta-feira, até domingo eu ficava sozinha. Literalmente sozinha o final de semana todo. Teve um final de semana que eu queria Tupperware. Coloquei os Tupperware sábado à noite. Peguei meus Tupperware, falei, esse Tupperware tudo encardido. Peguei uma bacia, coloquei cloro e tava lá. Deixando os Tupperware de molho, fui consertar umas coisas em casa, arrumar guarda-roupa, tal, colar umas coisas que eu precisava colar. Esse foi o meu final de semana, rolê do final de semana. Minhas amigas todas casadas. Ninguém vai querer sair comigo no final de semana. As que não eram casadas não dá pra andar junto, porque só sai pra aprontar. Então, não tinha como andar junto. Aí, um final de semana foi isso. Um outro final de semana eu fui pra Lojas Americanas comprar chocolate. Porque na época eu tava sem carro, né? Porque
Não tinha o que fazer, falei assim, vou lá fazer uma compra, que eu trabalho com cestas, né? Vou fazer uma compra, tal, de chocolate, dar uma voltinha ali no centro, isso. Eu falei, ai, Jesus, eu não quero isso pra minha vida. Passar todo final de semana, e tipo assim, daqui pra frente só piora. Minhas filhas não ficam em casa no final de semana. Esse final de semana mesmo tá uma briga, porque elas querem ir pro aniversário de um menino. Aí no sábado, aniversário de um menino da escola. No domingo vai ter uma chácara de outra amiga, elas querem ir. E eu fico sozinha. Eu falei assim, eu não quero isso, porque eu vou ficar triste. Eu vou ficar depressiva de ficar sozinha. E você vai ficando sozinha, você vai acabar buscando qualquer coisa, qualquer companhia, qualquer atividade que às vezes não condiz. Aí eu fui orar sobre isso. Aí eu lembro certinho, eu cheguei e isso eu fui pensando no Uber na hora que tava vindo embora. Que tava ruim ficar sozinha ali, não tava bom. Você entende? Se tivesse umas amigas pra sair, tudo bem, mas eu nem tinha ninguém, né? Aí eu cheguei em casa e eu fui orar. Fui lá na loja, a minha loja na época era na minha casa. Eu fui orar, eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer pra mim, né? Eu queria muito ficar sozinha, mas eu tô me sentindo muito sozinha. E eu sei que o Senhor é o meu marido, é o meu pai, é o meu amigo, o Senhor é tudo, mas o Senhor não tá aqui fisicamente. Então, se for da tua vontade, eu quero que o Senhor prepare alguém pra mim, né? E que seja alguém que seja, a única exigência que eu fiz, apaixonado pelo reino como eu sou. Que seja apaixonado pelo Senhor, que coloque o Senhor como centro da vida, que ame a tua palavra, que ame estar na tua casa. É isso que eu quero, se for da tua vontade. Só que lembra da oração lá do final do ano? A Mel tinha pedido um marido novo pra mim. A minha filha. No culto. No culto. Lá no final do ano. Eu não sabia. Porque a gente não conta, né? É uma oração secreta. A gente escreve num papelzinho lá. É uma oração secreta. Aí eu deixei isso pra lá, né? Aí passou mais alguns finais de semana nesse rolê, eu sozinha, as meninas saindo. Aí, tipo assim, às vezes elas saíam no sábado, passavam o dia inteiro fora de casa, chegava à noite, dormia no domingo. Mamãe, posso ir na casa da fulana, tal, vai ter almoço lá. Nunca proibi minhas filhas de saírem. Eu acho que essa fase que elas estão, da adolescência, eu sabendo quem são os pais. E assim, elas são da mesma turma desde quando elas tinham mais ou menos 10 anos. É a mesma turminha que anda ali todo mundo junto. Então, todo mundo conhece o pai, a mãe, entendeu? A gente tem um grupo no Zap. Então, tipo assim, deixa eu vir aqui em casa que vai ter um churrasquinho. Aí vai, passa o dia, tal, às vezes dorme. E eu não proíbo elas de saírem. Uma das coisas que me fez casar muito cedo foi isso. A minha família me prendia demais. Eu não podia sair pra nada. Então, eu não proíbo minhas filhas. Elas saem, elas passeiam. Eu sabendo onde elas estão, com quem estão certinho, eu deixo elas irem. Eu também não queria ser um peso. A mamãe tá sozinha. Vou ficar em casa com a mamãe. Que coisa chata. Que mãe chata é essa? Carente, que obriga os filhos a ficar em casa com ela? Não é mais, né? Não achava isso legal. Aí, né, orei sobre isso. E durante uns dias, de novo, eu me peguei orando sobre isso. E aí teve um dia que eu tava vendo... Eu gosto muito de podcast. Muito, assim. Tava vendo um podcast de uma pregadora conhecida e ela falou assim, olha, o Senhor, ele vai te ajudar, ele vai fazer, né? Ele vai preparar alguém, mas tem que fazer sua parte também. Você tem que sair de casa. Você tem que ir no churrasquinho quando te convidarem. E eu não vou. Me convidam para as coisas assim, geralmente eu não vou. Você tem que ir no churrasquinho quando te convidarem, na festa de alguém quando te convidarem, num culto, né? Não é só o culto de domingo, vai num culto, tipo assim, fazer parte de uma célula, você tem que fazer sua parte também, né? Aí eu falei, pensando bem... eu não tava muito afim. Aí eu instalei um aplicativo. Tipo aquele famoso de encontro. Tá. Tem o famoso. E tem um que é versão de crente. Versão gospel. Não conhecia. Chama Eden. Patrocina, Eden. Eu instalei esse aplicativo chamado Eden. Mas eu achava aquilo ridículo. Parece um cardápio. Né? Você fica olhando a foto assim, é um cardápio. Gente, que coisa ridícula. Aí eu desinstalei. Aí chegou mais um final de semana. Eu sozinha, sem ninguém em casa. As crianças foram passear e tal.
E aí eu falei assim, aí era tipo umas 4 horas da tarde, eu tava fazendo torta para as meninas levarem de lanche. Era um domingo, 4 horas. Esse foi o dia que eu conheci o Ismael. Aí eu tava fazendo torta, eu falei assim, enquanto a torta assa, eu vou instalar aqui de novo. Aí instalei, aí tinha umas 200 e poucas mensagens pra mim, de homens lá, tal, interessado. Aí eu olhei, tipo assim, tipo, povo que escreve errado, português errado. Assim, gente, como que pode? Umas coisas assim, muito pra frente, muito invasivas, algumas mensagens assim, outras com erros de português grotesco. E o Ismael deixou uma mensagem assim, eu achei uma mensagem muito boba, na verdade. Oi, tudo bem? Não sou um mala. E o telefone dele. Eu falei assim, quem manda mensagem falando que não é um mala? Eu desinstalei esse negócio, fui lá e desinstalei de novo, né? Aí quando foi mais tarde, eu peguei assim, falei assim, acho que eu vou chamar aquele rapaz. Rapaz não, porque ele é bem mais velho que eu, já é um senhor, né? Aí eu chamei ele e olha, lá no Éden eu colocava outro nome, né? Porque... E eu coloquei o raio pra encontrar pessoas, não coloquei perto. Por causa do nome e tal, vai que encontrasse alguém conhecido ali, daqui de Campinas, de Hortolândia, enfim. Coloquei um raio longe, não coloquei raio perto, coloquei tipo 600 quilômetros. Não ficar conversando com ninguém da minha cidade. Ai, que coragem. Não, eu não queria encontrar ninguém daqui. Sim, sim. Porque, imagina, Raquel, eu te encontrei no Éden. Não dá, né? Eu sou muito conhecida aqui. Aí, encontrei com ele e a gente começou, eu chamei ele, começamos a conversar, não usava meu nome, usava um outro nome. Eu falei, você deixou seu número lá no Éden e tal. E a gente começou a conversar. E a gente conversou das 5 da tarde até meia-noite, mais ou menos, pelo WhatsApp até então. Aí eu tinha um outro número, eu falava com ele por esse outro número que eu tinha, era o número que é sabe aqueles números online que tem agora, que é só online? É o WhatsApp só online que tem. Você compra um número, mas não tem chip. Aí eu falava com ele por esse número com outro nome. Aí eu contei pra ele um pouco da minha história, ele contou a história dele também, uma história difícil também, né? Aconteceu a mesma coisa, né, tal. Ele é filho de pastor, foi criado na igreja, são vários, acho que 10 irmãos, todos criados na igreja. E aí a gente conversou no domingo, na segunda. Quando foi na terça-feira, a gente conversou todos os dias. Quando foi na terça-feira, ele fez o que ele precisava fazer. Ele falou, vou para São Paulo te conhecer, mas antes a gente vai fazer um período de jejum e oração. Se você não conseguir jejuar, tudo bem, eu vou jejuar sozinho. E daqui um mês eu vou te conhecer, se o Senhor aprovar. Era isso que ele precisava fazer. Ele colocou Jesus na frente. Antes dele vir me conhecer, antes da gente assumir qualquer compromisso, ele trouxe o Senhor, ele trouxe Jesus. Para qualquer coisa que a gente fosse construir depois, ele trouxe Jesus. Eu falei, é isso. É isso, era o sinal que eu precisava. Porque o Senhor sabe o quanto eu sou apaixonada por Ele, o quanto eu amo o Senhor, o quanto eu amo a cruz, a mensagem da cruz, a palavra, tudo aquilo que o Evangelho significa. E não tem como alguém tão apaixonado por Jesus como eu não viver com alguém que respira Jesus o tempo todo. E quando ele fez isso, foi a prova, foi o sinal. Eu falei, é ele. É para ser ele. E vai ser ele. E aí a gente tirou esse período de um mês e um dia de oração. Ele veio para cá. Mas quando ele veio, eu já tinha feito todas as provas. Todos os sinais. Teve uma semana que estava complicado as coisas. De batalha espiritual. A gente começou a enfrentar muitas batalhas espirituais nesse período. Muita coisa. A gente nem tinha se visto ainda. Mas a gente orava todos os dias ao meio-dia e jejuava todos os dias, sem se conhecer, sem se ver pessoalmente. Isso só no online. E aí teve um dia que ele mandou para mim um versículo, né? Um versículo falando que o Senhor não coloca vinhos novos em odres velhos. E nem se costura um remendo novo numa roupa velha. E era uma semana assim que eu tava querendo meio que desistir, porque a outra parte
soube dele, começou a me perturbar, começou a infernizar minha vida e perturbar muito. E eu falei assim, gente, acho que não é o momento ainda, sabe? Até que a outra parte aceite, tipo assim, mais uma vez, sujeitando a minha vida à vontade da outra pessoa. E aí, eu fiz um jejum maior naquela semana. O jejum era até às 6 da tarde, não era mais até meio-dia. E eu comecei a levantar para orar às 3, naquela semana. Aí, no sábado, quando eu fui entregar o jejum, eu fui abrir a Bíblia para orar. Qual versículo que saiu? O mesmo versículo que o Ismael tinha me mandado no começo da semana. Que não se coloca remendo novo em vestes velhas, nem se coloca vinho novo em odres velhos. É tudo novo, é uma vida nova. E aí, ele tinha programado de vir embora para cá em janeiro. Ele ainda viria, né, embora em janeiro para cá, pra gente começar a namorar, propriamente dito, fisicamente, porque até então a gente teria um compromisso à distância. Mas acabou que por conta da outra parte, por causa das ameaças e das coisas, ele resolveu vir antes. Porque ele falou, não tem como. Eu não vou ter paz de você estar aí nessa cidade, praticamente sozinha, não tem homens na minha família. Só tenho o meu tio e o meu irmão, e todos têm a vida muito corrida, ninguém pode ficar me protegendo o tempo todo. E ele resolveu vir embora antes. Antes dele vir embora, quando a gente se conheceu pessoalmente, a programação era... Ele tinha folga uma vez na semana no trabalho. Ele morava no Rio de Janeiro. São 544 quilômetros de lá aqui. Quase que deu o raio total, né? Quase que deu o raio. Isso, quase que deu o raio total. Ele tinha folga uma vez na semana, que caía num dia qualquer, aleatório, porque ele trabalhava em hospital. Então podia ser numa quarta, numa quinta, e ele pegava o dia dessa folga e ele viajava pra cá toda semana. Ele saía do Rio de Janeiro à noite, vinha de ônibus para o custo ficar menor, daria para vir de avião, mas acaba ficando muito caro. Viajava, embarcava lá à noite, viajava a noite toda, chegava aqui às 6 da manhã, ficava no hotel, passava o dia comigo e ia embora à noite. Aí viajava a noite toda e ia direto pro trabalho. E ele fez isso durante um bom período. E era muito cansativo. Porque a saudade era gigante, mas ele morava lá. E ele vinha toda semana, né? E o gasto acaba sendo grande também. E dormia 2 dias no ônibus, porque ele dormia um dia pra vir, um dia pra voltar e ia direto pro trabalho. Era muito cansativo, mas era um sacrifício, assim, muito grande que ele fazia pra vir toda semana me ver. E aí a gente começou a conversar sobre isso, né? Tipo, pra mim não tá rolando. Porque tinha um aniversário de uma amiga pra ir, eu ia sozinha. Tinha alguma coisa da igreja, eu ia sozinha. Porque às vezes a folga dele era numa quarta-feira, numa terça. E raramente era tipo num domingo ou num sábado. Raramente. Aí, e também tinha outra parte que tava dando trabalho, ficava perturbando, e ele resolveu vir embora antes. Aí ele veio embora antes. Aí ele alugou um quarto. Eu continuei na minha casa, ele alugou um quarto aqui pra ele. E a outra parte surtou. Nesse período, quando soube que ele tava aqui. Que foi quando começou, né, a aprofundar as ameaças, e eu acabei tendo que sair da minha casa, porque é uma casa de bairro, não tem proteção, e tive que mudar para um condomínio. Aí, nesse mudar para um condomínio, a gente acabou optando por ir morar junto. Então, hoje a gente mora junto. Não era o que eu queria, a gente queria ter casado, tinha uma data de casamento marcado para 11 de janeiro, com chácara paga, decoração paga, mas não deu certo como a gente pensou. A gente teve que adiantar as coisas e hoje a gente tá morando junto. Por enquanto, né? A gente vai casar, espero que em breve. Mas é assim, é um novo começo. Pra mim foi assim, pra minha vida foi assim. Foi tudo muito rápido nessa questão de encontrar um novo relacionamento. Foi 4 meses, né? Às vezes eu me assusto, eu penso, gente, é muito rápido. É tudo muito, muito depressa, né? Às vezes eu penso, ai, será? Sabe quando vem aquela duvidazinha? Mas Deus já usou muitas pessoas falando, inclusive quarta-feira passada eu tive num trabalho de oração que eu gosto muito lá em Campinas, e Deus usou uma pessoa e falou, olha, Deus tem uma obra na vida de vocês juntos. E o Senhor tem pressa para isso.
Por isso as coisas acontecem com tanta pressa. O Ismael tem uma história muito sofrida também, de casamento, né? Eu tenho uma história muito sofrida. E existe um final feliz. Existe uma vida feliz depois de um divórcio, existe uma vida feliz depois de uma separação. Quando acontece uma separação, não é o fim da vida. É uma separação. Nem quando alguém morre, não é o fim da nossa vida. Se você perder sua mãe, a sua vida continua. Por mais dolorido que seja, se você perder o filho, a sua vida vai continuar. Por mais ruim que seja, por mais que doa, a vida continua. Às vezes a gente tem mania de ter aquela dor de estimação. E a gente se esconde atrás daquilo porque a gente gera dó nas pessoas. E isso é um pouquinho confortável. É bom as pessoas terem piedade da gente. Mas existe uma vida feliz. Existe uma vida que pode ser boa. Existe uma vida que pode ser feliz. E eu posso dizer pra você que eu já estava muito feliz antes de conhecer o Ismael. E hoje eu tô incrivelmente feliz. Assim, foi a cereja do bolo. O Senhor fez o bolo e colocou a cereja. Tipo, a cerejinha do bolo ali com chantilly por cima. Que ótimo. Uma das perguntas, praticamente você já respondeu, porque eu ia perguntar como que os seus filhos viram esse novo relacionamento, mas aí a sua filha tinha feito um pedido. Tipo, uns 2 anos antes, eu lembro certinho, eu tava indo fazer uma entrega de uma cliente. A Mel falou assim dentro do carro: mamãe, você podia arrumar um namorado legal pra gente viajar, né? Ela falou assim: Mel, pelo amor de Deus, seu pai tá dentro de casa. Ela falou assim: eu sei, mas vocês dois não estão dando mais certo. Ela falou isso. As primeiras pessoas que souberam do Ismael foram meus filhos. Porque pra mim, tinha que ser bom pra eles. As outras pessoas, nessa fase, tipo, dá licença que a dor é minha, a felicidade também vai ser. E aí eu contei primeiro pra Mel, por ela ser menina e ela ser a mais velha. Aí eu falei: Mel, olha, a mamãe conheceu uma pessoa, contei a história toda e tal. Aí ela: mãe, que legal. Eu fui toda feliz. Aí pediu pra ver Instagram. Ismael não mexe Instagram, não mexe nada dessas coisas. Aí eu leu um pouco das conversas lá, né, no WhatsApp, tudo. Aí depois eu contei pra Sophie. Ela também ficou super feliz. Aí por último eu contei pro meu filho, que é menino, eu fiquei meio, né, receosa. Aí quando eu contei pro Lucas, a Ismael chamou o Lucas, conversou com ele e tal, tipo, meio que pediu uma autorização por ele, o Lucas ser um menino, né. Mas assim, eles se dão muito bem. Meio que eles se voltam contra mim agora. Moro em casa eu, as meninas e o Ismael. Moramos em 4. E teve uma conexão muito boa entre eles. Quando a mamãe não deixa, vão pedir pra quem? O Ismael. Ontem mesmo a Sophie queria ficar na casa de uma amiga depois da aula. Elas tinham que fazer um trabalho, mas não precisava fazer junto ali. Eu falei: não, vem pra casa. Aí ela: Ismael, convence a minha mãe a deixar eu ficar na casa da Luana. Então eles se dão muito bem, né? O Ismael é bem acolhedor por ter vindo de uma família de pessoas que o pai dele era pastor, então a casa dele sempre cheia, sempre acolhendo as pessoas ali, né? Então ele é muito acolhedor, as crianças também se dão muito bem com ele, as meninas principalmente, e em nenhum momento houve negativa. Nenhuma palavra assim: ai, não gostei disso. Ai, não sei. Em todo momento as meninas gostaram muito da ideia e acolheram muito. Às vezes a gente brinca assim, a Sofia que gosta mais dele, pequena. Ai, mamãe vai mandar o Ismael embora, Sofia. Mamãe, pelo amor de Deus, né? Quieto facho. Ela fala assim. Então eles se dão bem, é claro que eu tô sempre vigilante, né? É uma pessoa que eu conheço há menos de 1 ano, e a gente como mãe, como mulher, a gente precisa vigiar. Então eu tô sempre vigilante, de olho e tudo, mas até então tá dando tudo certo, graças a Deus. Fico muito feliz. Vou finalizando nossa conversa por aqui. Foi um aprendizado enorme escutar a sua história. Tenho certeza que vai impactar mulheres que estão nesse processo. Ou de não saber que estão em um relacionamento e está sendo abusivo. Sim. Por não conhecer sobre o narcisismo. Tem muito conteúdo na internet hoje em dia. Eu indico que
pesquisem sobre narcisismo. Muita coisa fará sentido na cabeça de muitas se lerem pouquíssimo. Sim, é uma janela que se abre. A cabeça explode, assim. E o recomeço também, né? Sim. Independente com uma pessoa nova ou não. E para fechar com chave de ouro, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e deixar uma frase, uma mensagem que todo mundo precisa ouvir. Tá, vou deixar a mensagem para homens. Não tire uma moça de dentro de casa se você acha que você não consegue ser bom para ela, se você não consegue ser uma pessoa boa, se você tem questões dentro de você que precisam ser resolvidas. Não acho que uma mulher vai te curar. Procure ajuda antes de entrar no relacionamento, porque você pode estar destruindo a vida de alguém. E para as mulheres, eu deixo a seguinte frase: você é amada, o Senhor sonhou com você, você não é um acidente. Mesmo que todo mundo diga que você não foi planejado, o Senhor planejou você e Ele entende você acima de tudo. E se você está passando por algum relacionamento que você acha que não tá bom e que você precise sair disso ou que você precisa de ajuda, busque ajuda espiritual, mas também busque ajuda profissional. Busque uma terapia, um psicólogo, alguém que consiga fazer você entender do porquê que você está aceitando menos do que você merece. E não tenha dúvida, você merece sim uma vida feliz, uma vida plena e uma vida emocionalmente saudável. Deus não quer que você seja triste, Deus não quer que você seja feliz. E se em algum momento alguma religião te ensinou isso ou te pregou isso, se afaste dessa religião e busque ajuda. Tá bom? Você merece ser feliz sim. E existe um recomeço, gente. Pode ser com um novo parceiro, mas o seu recomeço pode ser você ir fazer uma faculdade, você ir viajar, você ir fazer um curso que você sempre quis fazer, você mudar de cidade, mudar de país. O recomeço não precisa ser num novo relacionamento. Pode ser numa nova vida para você mesmo. Tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Inclusive, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para que ele te avise quando tiver um vídeo novo por aqui. Mas caso você não tenha familiaridade com o YouTube, temos também um Instagram do nosso canal. Vou deixar aqui embaixo o @ certinho para vocês. Acompanhem por lá. Nós também avisamos quando sai um vídeo novo. Vou deixar também o meu @ e o @ do meu marido aqui embaixo, caso vocês queiram acompanhar a nossa vida real também, pra gente criar uma conexão aí e seguir avisando vocês os podcasts que forem lançados, comentando um pouquinho mais o nosso dia a dia e falando também um pouquinho mais das convidadas, tá bom? Segue lá, compartilha. E não esqueçam de enviar para os seus amigos se isso foi interessante para você ou se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem.